Olá pessoal, Cine Resumo aqui. Hoje vamos recapitular o filme chamado Na Selva. O filme começa no início de 1981. Um ex-soldado israelense chamado Yossi Ginsberg viajou para a Bolívia, na América do Sul. Sua natureza aventureira o levou até lá em busca de uma nova aventura. Enquanto viajava de navio, Yossi conheceu um cara chamado Marcos Stan, um professor que havia perdido o navio por pouco. Como companheiros aventureiros, eles se tornaram amigos rapidamente e decidiram partir em uma aventura juntos. Eles foram para uma área de camping e montaram uma tenda lá. Enquanto passeavam pela área do mercado, Marcos conheceu um velho amigo chamado Kevin, um escalador e fotógrafo bem-sucedido que havia escalado com sucesso todas as montanhas da América do Sul. Por outro lado, Yossi também conheceu uma mulher. Eles se conheceram e aproveitaram a noite juntos, passando o restante dormindo juntos na tenda. No dia seguinte, Yossi, Marcos e Kevin foram para La Paz, uma cidade na Bolívia. Eles alugaram uma hospedagem lá. Depois disso, Yossi foi passear pelo mercado quando de repente encontrou alguém da Áustria. José foi recebido por um estrangeiro da Áustria chamado Caro. Eles se conheceram imediatamente. Caro compartilhou sua história de quando encontrou as tribos locais da Amazônia. Ele foi garimpar ouro no rio e apreciou a beleza da floresta amazônica. Ele até mostrou a Yossi algumas fotos dele durante sua expedição. Ele então convidou Yossi para uma expedição para descobrir a tribo Toromona. Uma tribo que tinha tesouros escondidos. Yossi ficou intrigado com a história e convidou seus amigos para irem com ele. Eles foram cobrados apenas $50 cada pela viagem e foram prometidos um bloco de ouro para levar para casa por cada. Depois de preparar os suprimentos, Yossi e seus amigos, guiados por Caro, partiram de avião para alcançar o ponto de partida de sua expedição. Ao chegar ao destino, eles imediatamente começaram sua jornada pela densa e profunda floresta amazônica. Eles estavam empolgados com as coisas que iriam encontrar. Após uma longa caminhada, decidiram descansar e montar um acampamento à noite. Depois de montar o acampamento, Caro contou sobre a tribo primitiva que ele costumava encontrar em sua última jornada. 3 dias haviam passado desde o início da jornada. Marcos começou a ficar cansado e com feridas nos pés, diminuindo o ritmo e separando-os de Caro. Desesperado, ele gritou o nome de Caro e irritou Kevin. Eles quase brigaram quando algo se moveu atrás do arbusto. Descobriu-se que era apenas um morador local pastoreando seu gado. Eles então continuaram caminhando e finalmente encontraram Caro novamente. Pouco depois, chegaram às Ariamas, um povoado. Eles passaram o resto do dia lá, se familiarizaram com os moradores locais e até experimentaram o charuto e o vinho de tabaco local. No dia seguinte, no quarto dia, depois que Marcos tratou suas feridas, eles continuaram sua jornada. Eles pararam às margens do rio e procuraram ouro. Eles então atravessaram o rio e viram um macaco. Caro de repente pegou sua arma e matou o macaco. Ele o trouxe e fez dele sua refeição para a noite. Caro parecia gostar de comer a presa, enquanto os outros duvidavam do sabor e pareciam nauseados. No quinto dia, a condição de Marcos estava piorando, o que custava mais tempo de descanso do que de caminhada. Marcos percebeu e lamentou sua condição que os estava retardando. Mas era impossível para ele voltar sozinho. Na manhã seguinte, discutiram a maneira de Marcos continuar caminhando sem diminuir o ritmo. Eles concordaram em fazer uma jangada e atravessar o rio para continuar sua jornada. A viagem pelo rio foi inicialmente incrível até chegarem nas corredeiras. Com medo de não conseguirem passar, Caro decidiu liderar a equipe para chegar à margem do rio. Enquanto isso, Yossi, Kevin e Marcos entraram em pânico e não conseguiram seguir o guia de Caro. Depois que a tensão passou e eles conseguiram chegar à margem do rio, Caro ficou tão bravo com eles que decidiu deixá-los para caçar dentro da floresta. Pouco depois, Yossi também foi para a floresta para encontrar Caro, mas de repente, Caro apareceu e atirou em algo na moita perto de Yossi. Acontece que, desde que eles entraram na floresta, uma onça pintada estava espreitando debaixo da moita, esperando para caçá-los. Eles finalmente voltaram para a margem do rio. A tensão entre Kevin e Caro ainda não havia sido resolvida, então eles decidiram seguir caminhos diferentes. Caro e Marcos atravessaram a densa floresta enquanto Kevin e Yossi atravessaram o rio novamente. Antes de seguirem caminhos diferentes, Caro avisou Yossi para não atravessar um lugar chamado Malpaso San Pedro,
um cânion com uma forte correnteza que aparentemente ninguém havia conseguido atravessar. Eles se separaram naquele dia. Kevin e Oacy seguiram o rio enquanto Carla e Marcus entraram na floresta novamente. Aquela foi a última vez que Marcus e Carla foram vistos. Desde aquele dia, nenhum dos dois conseguiu sair da floresta. Resumindo, Kevin e Oacy finalmente chegaram ao cânion de San Pedro. Assim como Carla havia dito antes, a correnteza era forte e perigosa demais para qualquer coisa passar por ela. Infelizmente, era tarde demais para eles. Eles já haviam entrado na correnteza e não conseguiam controlar a jangada. Por sorte, apesar de perderem a jangada e quase se afogarem, eles se prenderam em uma rocha e conseguiram segurar nela para salvar suas vidas. Kevin disse a Oacy que tentaria nadar até a margem e encontrar uma maneira de salvá-lo. Ele pediu a Oacy para jogar o facão para que eles pudessem cortar algumas vinhas e fazer uma corda para salvar Oacy. De alguma forma, Kevin conseguiu chegar à margem, mas infelizmente para Oacy, ele foi levado pela forte correnteza. Mais uma vez, ele estava preso em uma rocha. Ele tentou o seu melhor para nadar até a margem e conseguiu se afastar da correnteza. Em seguida, tentou chamar Kevin, mas ninguém respondeu. Ele continuou chamando, mas até a noite ainda não havia nenhum sinal de Kevin. No sexto dia, Oacy decidiu continuar sua jornada. Ele estava cansado e com fome. Sua condição começou a perder energia. Felizmente, encontrou algumas frutas, mas quando subiu na árvore, uma cobra o surpreendeu no tronco. Ele não desistiu. Subiu de volta, matou a cobra e conseguiu pegar as frutas. Naquela noite, ele construiu um abrigo com galhos e folhas. Quando começou a dormir, ele teve alucinações de que estava em um restaurante. Ele tinha comida com ele e tentou comer, mas de repente acordou. Na manhã seguinte, Oacy continuou sua jornada para encontrar a saída. De repente, percebeu que havia um caroço em sua testa, e algo se movendo dentro dele, mas ignorou e continuou a andar. Resumindo, naquela noite, Oacy descansou, mas de repente foi surpreendido por Marcus, que ficou na frente dele. Ele imediatamente pegou sua lanterna, mas quando a ligou, Marcus desapareceu. Ele então percebeu que algo estava se movendo entre as plantas. Viu onça pintada. Imediatamente pegou um cilindro de gás para fazer uma fogueira. Felizmente, onça pintada o atacou e ele ficou seguro. Descansou a noite toda e acordou na manhã seguinte sentindo desconforto na testa. Decidiu operar e encontrou um animal semelhante a uma sanguessuga dentro do caroço em sua testa. Oacy continuou sua jornada. Encontrou uma marca de corte em uma árvore e 2 ovos quase chocados por perto. Percebendo que seu suprimento de comida acabou, comeu os ovos crus. Então, continuou caminhando. Logo depois, ele encontrou um abrigo feito de folhas secas, mas não encontrou nada útil lá. Ele verificou seu mapa para ter certeza de onde estava e para onde ir. Sua condição piorou. A umidade em seu pé começou a causar feridas, mas ele não tinha outra escolha senão continuar caminhando. Oacy decidiu voltar para a margem do rio para não se perder, enquanto em outro lugar, Kevin ainda estava vivo e foi resgatado por moradores locais que o levaram para Rurrenabaque. Ele imediatamente pediu às autoridades locais que o ajudassem a encontrar Oacy, que ainda estava perdido na Amazônia. Em outro lugar, Oacy ouviu fracamente o som do avião. Descobriu-se que era Kevin que o procurava. Oacy deu um sinal acenando com seu casaco, mas Kevin não o viu porque o avião voava muito alto. Não conseguindo encontrar Oacy do ar, finalmente, Kevin foi orientado a usar os serviços de um pescador local para procurar Oacy. Depois de ouvir que Oacy estava desaparecido por mais de 2 semanas, o pescador se recusou a ajudá-lo, mas Kevin continuou convencendo. Ele até ofereceu alugar o barco, o que acabou convencendo o pescador a ajudá-lo. Oacy tinha perdido a esperança. Ele perdeu a chance de ser salvo pelo avião. Ele ficou surpreso ao ver uma mulher, uma moradora local da Amazônia, que estava chorando. Ela parecia assustada com Oacy, mas no final, eles se tornaram amigos. Mesmo sem entender a língua um do outro. Eles caminharam juntos pela floresta. Oacy não acreditava em seus olhos no começo. Ele até verificou se a mulher que encontrou era real ou não. No dia seguinte, eles começaram a encontrar o caminho para Rurrenabaque.
Yossi tinha dificuldade para caminhar e teve que usar um pau para apoiar seu corpo. Yossi começou a discutir com a mulher porque estava deprimido com sua condição e o fato de que não conseguia sair da floresta. Naquela noite, eles dormiram juntos. Yossi tentou acalmar a mulher acariciando-a. De repente, Yossi começou a alucinar. Sua condição era tão preocupante. No dia seguinte, Yossi continuou caminhando. Sua alucinação piorou. Ele não conseguia mais diferenciar a realidade da alucinação. Infelizmente, ao passar pela floresta, ele caiu em areia movediça. Seu corpo começou a afundar lentamente até que ele ficou cansado e adormeceu. Quando acordou, Yossi viu um galho acima de sua cabeça. Ele tentou agarrá-lo e lentamente se puxou para fora da areia movediça com suas últimas forças. Felizmente, ele conseguiu sair da areia movediça. Ele estava muito cansado e com fome. Ele queria desistir, mas de repente ouviu um sussurro fraco, dizendo que ele tinha que ir para a margem do rio para que pudesse ser encontrado. Acreditando no sussurro, já que não tinha mais esperança, Yossi rastejou em direção a uma árvore cheia de formigas de fogo. Então ele abriu sua camisa e sacudiu a árvore para que as formigas o picassem. Ele fez isso para alterar sua fadiga com dor. Isso o fez caminhar o mais duro que podia em direção à margem do rio, mas quando chegou ao rio, não encontrou nada. Ele havia perdido toda a sua energia e não podia fazer nada além de se deitar. À noite, uma tartaruga se aproximou dele. Ele então falou com a tartaruga para se motivar. Ele havia desistido da esperança de ser resgatado e apenas esperava pelo seu tempo. No dia seguinte, Kevin, que ainda procurava por Yossi pelo rio, foi impedido pela forte correnteza. Ele não teve escolha senão se virar, mas de repente, Yossi acordou e viu Kevin bem na sua frente. Yossi rastejou em direção a Kevin. Ele não conseguia nem gritar nem chamá-lo. Kevin quase saiu do lugar quando de repente virou a cabeça. Ele viu Yossi parado na sua frente e correu de volta para resgatá-lo. Ele parou na margem e abraçou Yossi imediatamente. Yossi estava muito fraco e não conseguia mais andar. Finalmente, Kevin o levou para Rurrenabaque. Os moradores locais os parabenizaram por conseguirem sobreviver na floresta por mais de 2 semanas. Depois que sua condição melhorou, Yossi e Kevin voltaram para sua pousada em La Paz. Eles esperaram por Carl e Marcos por dias, mas eles nunca voltaram para casa, não havia informações sobre eles. Eles perceberam que o tesouro mais valioso é a própria vida. Espero que tenham gostado, até a próxima!